Boa tarde a todos. Sou o professor Marcos Chagas, atualmente coordenador da APUESP, subsede Bauru. Primeiro, gostaríamos de agradecer a possibilidade de participar desse debate, enquanto instituição que representa os professores, porque, infelizmente, em boa parte do debate da educação, os professores são deixados de lado. Infelizmente, parece que os políticos, que as igrejas, sabem muito mais de educação do que os próprios professores, porque aí eles são colocados e eles se colocam nesse debate e nós somos tirados. Infelizmente, a gente tem essa medida adotada constantemente, quando um governador de um estado anuncia toda uma mudança na estrutura da educação e os professores sabem disso através da imprensa. Em nenhum momento foram consultados, em nenhum momento os professores puderam participar disso. Então, a gente já tem toda uma situação que a gente é colocado para fora, que a gente não participa enquanto categoria. E aí, quando a gente está falando de violência, se a gente não entende isso também como uma violência, não entendemos e não estão compreendendo como a violência realmente funciona. Quando a gente vai, então, pensar toda a situação de violência, precisamos pensar que a violência se manifesta de diferentes formas. Algumas são fáceis de ser registradas, outras passam mais desapercebidas. E aí, do ponto de vista do professor, nós sofremos muito mais atualmente uma violência simbólica, uma violência moral, do que necessariamente uma violência física. Quando nós temos uma situação onde parte da sociedade acredita que os professores são inimigos, nós temos um problema. Quando os professores são tratados como inimigos, quando os professores são taxados de manipuladores, de doutrinadores, quando a gente tem um presidente da República que elege os professores como inimigos, quando os adultos estão fazendo isso, a gente quer que as crianças sejam diferentes? É isso que a gente espera, de toda essa construção e desse momento que a gente está vivendo? Quando o próprio presidente da República incentiva nossos alunos a cometerem uma ilegalidade de filmar o professor, de filmar a aula, e a gente vai compreender que isso é natural, que isso é tranquilo. Quando a gente vai para a APUESP, por exemplo, ver uma série de violências que são sofridas pelos professores, as motivações, por exemplo, o que primeiro aparece são as motivações por cunho de preconceito à sexualidade, professores que são atacados e sofrem violência por serem homossexuais. O segundo, por serem negros. E quem está incentivando esse tipo de prática? E quem está colocando isso para a sociedade? Porque depois talvez seja até fácil para a gente chegar aqui e culpabilizar a ponta, culpabilizar o aluno que reproduz tudo isso. Mas nós vamos continuar reproduzindo? Vários espaços institucionais da nossa sociedade adotaram essa crítica a nós. Infelizmente, nessa própria casa, também somos criticados, também somos colocados como os inimigos em várias situações. Então, isso precisa ser repensado, isso precisa ser colocado, e precisamos colocar uma frase aqui: parem de nos atacar, parem de atacar os professores. Não existe educação sem a gente. Precisa parar com essa prática. Quando nós vamos, então, pegar a violência em si, aquilo que o professor está olhando da escola e que ele precisa para fazer o seu bom trabalho, tirando, então, todos esses ataques sofridos, o que a gente precisa nas escolas? Que as instituições funcionem. Que as instituições funcionem para fora da escola, porque, senão, na escola mesmo que vai estourar tudo isso.
Eu não entendo de segurança pública, mas até onde eu sei, a droga não é produzida dentro da escola. Até onde eu sei, a droga não é produzida aqui na nossa cidade. Se os adultos produziram, transportaram e chegou no nosso aluno, alguma coisa falhou bastante. E falhou bastante, e aí ele aponta. Aí nós vamos ter, enquanto escola, nós que vamos ter que lidar com a questão da droga. Né? Olha quanta coisa que a gente teve pelo caminho. Quando a gente recebe o aluno dentro da nossa escola e ele está bêbado, e ele entrou na escola com álcool, o que aconteceu aí das instituições que deviam cumprir o papel de proteger nossas crianças em relação a isso? Será que uma criança de 10 anos ele vai ter dificuldade de comprar álcool na nossa cidade hoje em dia? Sejamos realistas. Cadê as instituições que devem cumprir este papel? Porque se cumprir, a gente já não vai ter esse problema na escola. Aí nossa função vai ficar cada vez mais para a aula, cada vez mais para o conteúdo que a gente deve fazer. Se a gente está, que foi falado aqui, falando de tolerância zero, a gente precisa, então, aplicar a tolerância zero às nossas instituições também. Fazer o papel, enquanto sociedade, da diretora. Chegou, pegou droga lá dentro da escola, vamos chamar as instituições de segurança pública. Me explique como isso chegou aqui. Me explique como chegou nessa criança isso. Se eu tenho uma criança alcoolizada dentro da escola, vou chamar o conselho tutelar. Me explique como chegou o álcool nessa criança. Precisa, que é outra coisa, que é a realidade de quem vive, porque, infelizmente, as nossas crianças, aí falando das escolas estaduais, nosso problema com as crianças, em geral, não é porque elas são mimadas, não é porque elas estão recebendo muitos presentes, é justamente o contrário. Não é essa a nossa realidade nas escolas públicas estaduais. Em geral, boa parte da nossa criança vem para a escola e são vítimas de uma série de violências que acontecem fora da escola. É só estar na escola para você ouvir relatos constantes de estupros, de abusos, de violência, de abandono, de tortura. Isso é constante dentro da nossa realidade. Esses alunos chegam já na escola extremamente machucados por tudo aquilo que a sociedade já fez com eles. E cadê a sociedade e as instituições para que não deixasse que isso acontecesse? Aí chega na escola, realmente. Aí o problema todo falhou, aí chega para a gente. E aí a gente quer dar a solução lá na ponta. E aí, como a gente não vai buscar a raiz disso, a solução sempre tende a ser mais simplificada possível. E, claro, busca a culpabilização única da criança. A própria Constituição coloca a quem é responsabilidade sobre o cuidado da criança. Não é da família, não é do Estado e da sociedade? Cadê esses outros agentes nas suas funções reais? Outro ponto que aparece bastante em relação à questão da demanda dos professores, que também foi colocado aqui, a participação das famílias, extremamente necessária para a gente, que a família esteja junto, acompanhando. Mas eu pergunto aqui, quantos liberam a sua empregada ou empregado para ir na escola, na reunião de pais? Para ir na escola quando o filho deu um problema, para poder estar lá. Para quando a escola vai fazer uma atividade do Dia dos Pais, das mães, ou do que for, vai liberar para poder estar lá. Quantas das nossas legislações prevêem isso? Garantem isso como direito? A gente quer que a família funcione dentro desse problema, mas nós não damos condições reais para isso. Nós não criamos as formas legais para isso. Enquanto nossos legisladores nos atacam, enquanto categoria, enquanto professores, não fazem uma proposta para transformar isso, para criar as condições reais para que isso possa acontecer.
E aí vai desde a realidade da nossa cidade até a realidade do nosso país. E é por isso que nós, professores, estamos constantemente em luta pela defesa da educação, em luta pela defesa das nossas condições de trabalho, porque quem não acha que o salário que a gente recebe é uma violência, também não entende muito de educação. E, por isso, constantemente nós nos colocamos, aliás, a nossa própria profissão é uma profissão de luta. No dia 14, agora, nós temos um movimento nacional chamado de greve geral, que os professores participarão, por conta de toda uma medida que vem a piorar a nossa condição de trabalho. Atualmente, agora, a gente pode ouvir aqui na parte de fora estudantes, professores, colocando a pauta da educação em primeiro lugar, contra cortes, contra a redução de recursos da educação. Se a gente não entende que essas medidas são formas de violência e que agravam o problema lá na escola, a gente está tratando a educação de forma bastante limitada e não encarando realmente o problema com a gravidade e a seriedade de que ele precisa. Obrigado. Obrigada, professor Marcos.